Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver vendo. Regina, mãe da Nara. Nara, filha da Regina. Ei, povo, belezinha? Como é que vocês estão? Primeira coisa, abriu o olhinho, respira. 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 Tá. Cada vez que você for fazendo, pegue mais ar, faz esse pulmão funcionar, tá? Ó, faz não o pulmão precisa funcionar. falar, não precisa falar, mas só faz. É, exato. Mas observe o seu corpo, porque a gente tem uma caixinha aqui dentro que é tipo uma sanfoninha, sabe? E ela, mais do que nunca, a gente tem que fazer coisas que façam ele funcionar. Por que o pessoal fala em fazer atividade física? Pra emagrecer. Cuidar da saúde. Principalmente. Se você vai estar fazendo uma atividade física, o que você vai estar fazendo? Que a maior parte do pessoal faz atividade física e não presta atenção. Respirar, preste atenção na sua respiração. Na dança, se você fizer a sua dança com o abdômen, você direcionar a respiração pro abdômen e aqui pro pulmão, travou, faz, vai, respira, solta. Própria, sim. Qual que é a experiência própria? Quando que nem tem uns passos que são no chão, ou alguns que você tem que cair, ou cair e voltar. Se você não tiver com o abdômen trancado, com força e respirando certo, ou você se lesiona ou tu cai e não levanta. Ou então, a Nara tá aprendendo os passos de K-pop e eu tô achando engraçado e muito bom a evolução dela. Por quê? Porque eu tenho ensinado, desde pequena eu falo, trava esse abdômen. Você conseguiria fazer aqueles passos que você tá fazendo se não fosse... Óbvio que não. Você acha que eu ia conseguir cair em Cherry Bomb? Óbvio que não. Óbvio. Nosso corpo é uma máquina incrível. Tem muita gente que valoriza, sabe, de repente em várias profissões, várias máquinas que existem, mas você é a melhor máquina que tem e você não valoriza. Ixi. De repente, puta, queria um baita carro, tá legal, bom, mas antes disso, agradeça o corpo que você tem, sabe? Eu falo isso eu tenho autoridade pra falar nisso, porque infelizmente, é o que eu falo, eu vim de cobaia, eu acho que eu vim de cobaia não, acho que o Papai do Céu falou assim, ó, Regina, isso tudo é pra você. Pra quê? Pra que eu bote pra fora tudo que já aconteceu comigo. Eu tenho muitas limitações. Eu tô aqui com minha mão super inchada. Por quê? Se queimou. Não, essa é a direita. A outra é porque tem ginite. Exato, eu não sabia que Essa eu tinha... pessoa tava segurando o celular errado. Não segurando errado, eu tava segurando de acordo com a minha limitação. Eu tava segurando de um jeito. Porque aconteceu o seguinte. Tava no computador tentando fazer as coisas que eu tenho que fazer. Aí a coluna... Porque conforme o tempo vai passando, eu vou aprendendo algumas coisas. Igual, posição. Infelizmente, eu fiquei torta. Por que eu fiquei torta na adolescência? Porque eu tinha vergonha do meu corpo. Então eu andava assim. Infelizmente, ou felizmente, cresceu uma região aqui do meu corpo bastante. Então imagina você com 14 anos, você ter isso aqui grande. Os meus seios são grandes, entendeu? E, nossa, você vai falar assim, eu preciso botar pra fora as coisas, tá? Por quê? Não por mim, mas por outras pessoas que eu tenho que ajudar em falar claramente. Então, quando eu tava na idade da Nara, eu morria de vergonha dos meus seios. Então, eu ficava andando assim, ó. Então, o que aconteceu? Prejudiquei a minha coluna. Ou, de repente, eu também não sei, porque, por exemplo, o meu pescoço, ele não tem a curvatura. Sabe essa curvatura que todo corpo tem que ter? Pra poder segurar a cabeça? Porque assim, ó, a coluna, se vocês tiverem oportunidade, observe, ela é praticamente assim, ela tem umas curvas pra quê? Essas curvas são exatamente da sua máquina perfeita pra você ficar em pé. Mas se tiver curva demais, Fica toma torta. cuidado. Fica torta. Não, mas se tiver curva demais, cuidado que pode ser escoliose. Experiência própria. E aí, o que eu falo, né? Que eu a cobaia. Desde pequena, como eu sinto muita dor, né? Eu procurei corrigir na área desde pequena, assim. Quando eu vi que os joelhinhos dela estavam pra dentro, levei no ortopedista. Por quê? Porque, botar a bota é ridículo, não tem mais função. É mentira. A bota, a Nara usou até os 3 anos. Por quê? Porque o joelhinho dela ia ficar pra dentro.
E elas sentavam, mães, observem as crianças quando sentarem, quando são pequenas, elas sentarem em cima das pernas como um verdadeiro M. Ai, você pensa assim, que bonitinha a elasticidade que a criança tem. Não é. Isso já é uma evidência que ela vai ter algum tipo de problema. Então, olhem os seus filhos, observem os seus filhos, tá? Em tudo, na postura, e vão corrigindo. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, eu tenho muitas dores faz um tempo. Só que se eu tivesse toda essa consciência quando eu era mais jovem, eu tenho certeza que eu não teria tudo isso. Então, qual que é a minha função? Orientar vocês, pais, a observar bem o crescimento dos seus filhos. Não é só o crescimento mental, principalmente o físico. Nossa, que tiozinho lindo, passou com uma Mercedes com placa de relíquia. É um senhor, cabelo branco, boné. Ai, não tem como mostrar, né, filha? Que lindo o carro. E ele tá assim ainda sem capota. Que fofo. Que Deus abençoe, que tenha muita vida. O senhor curti bastante, porque com certeza deve ter ralado pra conseguir um negócio desse. Ou teve a sorte de nascer numa família rica. Enfim. Porque família rica, uns têm sorte. Você morrer pobre, não. Beleza? Pensa nisso. Então, voltando, olha quantos temas. Então, é isso. Falando dessa postura de corrigir, eu tinha muita vergonha mesmo, e até hoje eu posso falar que eu tenho um pouco, porque se eu for andar corretamente, aí falam assim, nossa, olha ela como tá toda coisa, tá se exibindo. Não, eu não estou me exibindo. Se eu ando com a postura correta, mas é o que eu tenho que fazer para proteger a minha coluna, vira pombo. Exato. Então o que aconteceu? Eu tava lá trabalhando, Vira pombo, fazer o quê, né? E aí, o que acontece? Trabalhando lá no computador, a coluna lombar, porque que eu comentei de ir corrigindo e se tendo consciência corporal. Graças a Deus, aqui não dói mais tanto. Porque eu vejo que a minha respiração tô fazendo errado. Então, paro, respiro, alongo, vou, sabe? Toda vez que você estiver trabalhando, sabe? Dá uma esticada, pode ser brega? Não, não é brega. Você precisa se esticar. Porque tudo... é brega? Brega que eu usei pra tipo assim, tá se mostrando, tá lá trabalhando, tá se esticando, entendeu? Porque o povo só cuida da vida dos outros, não é verdade? Viva a sua vida. Viva a sua vida, a sua vida. Sua vida! Então, e aí o que acontece? A lombar foi pra arriou, fiquei de cama de novo, né? Fazer o quê? Por quê? Porque não suportou ficar o tempo sentada. Uhum. Daí a mão... bugou também. Por que a mão bugou? Porque o celular tava errado e por causa de tudo, os troços errados e blá blá blá. A gente devia estar fazendo uma live, né? O grande tempo... Não. Sim, da próxima não. Precisamos. O grande tempo que você tava sentado. Então, que aí o que eu fiz assim, pô, tô com a lombar ruim, mas eu preciso fazer as coisas. Nós hoje temos um celular que é um computador de mão. Comecei a fazer e trabalhar os negócios no celular. Só que o que acontece? Se a pessoa já não tem uma coisa muito boa, né? O que aconteceu? Ferrou a mão. E principalmente a outra. Por quê? Porque era onde eu tava apoiando. Eu tenho uma vontade absurda de desenvolver tudo que tem na minha cabeça. Eu tenho, assim, uma cabeça para ser de uma grande empreendedora. Só que as minhas limitações físicas até hoje não deixaram com que eu crescesse, mas eu vou crescer bastante ainda, tá? Meu Deus, que medo. Você viu eu trabalhando? Você viu o trabalho deles, como é que é? Eles estão trocando as placas. Você observou o perigo que o cara tem que viver? Mas é uma profissão que ele escolheu, é uma profissão necessária, é uma profissão digna. E graças a Deus que ele tá ali fazendo esse trabalho. Né? Dá agonia. Tá trocando as placas da ponte. Faria, porque eu não tenho medo de altura. Então tá. Tirolesa, melhor coisa. Então, povo, prestem atenção na sua máquina. Não no carro que tá na garagem. Não no celular que você tá na mão, que pode ser o top da Apple, sei lá que número que é, que eu nem sei mais 12. Qual que é. 12. Prestem atenção na sua máquina. Que esse corpo lindo. Ai, mas fulano é feio. Não. Todo corpo é bonito, caramba. E alguns corpos têm algumas limitações. E se você tem alguma limitação, para. Essa limitação você pode aumentar. Me corta o coração, tem um cara ali fora pedindo com a placa que tá com fome. Antes eu andava com um monte de bolachinha aqui dentro pra poder doar. Mas eu preciso comprar. Cuide de você. Toda pessoa é linda, sabe por quê? Porque eles são filhos. Você que é mãe, que você é pai, você acha seu filho feio? Não.
Não, nenhum. Então todos nós somos filhos de Deus, de Papai do Céu, fazemos parte desse universo, temos energia, então todos nós somos filhos de Deus no universo. Cuide-se, respeite a outra pessoa, tá? Mas primeiro, pra você respeitar a outra pessoa, se respeita, cá! Caramba! Pucupá! Para você amar outras pessoas, para você respeitar outras pessoas, o que você tem que fazer? Se respeitar. Se amar, se respeitar, se cuidar, se preservar. Sim. Então tá bom. Será que deu para entender? Sim. Então entende sem dar. Quê? Nada. Quem viu entender, tem coisas que é assim. Beleza, saiu ao natural. Tô boiando. Então ótimo que você boiou. Fiquem com Deus. Façam. E tenham um bom dia. Yeah. Aqui é a Regina, aqui é a Naá. Ah, Sarangue, amo você. tchau.